Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de patologia. Estamos finalizando a introdução. Falta ainda umas 4 aulas, não vai ser nessa, mas estamos nos últimos assuntos. E aí eu vou entrar numa nova playlist que eu vou colocar só sobre inflamação, para tentar aprofundar mais sobre esse assunto. Se você gosta dessas aulas, não esqueça de seguir o canal, acionar o sininho, curtir e comentar. Pode ser qualquer comentário. Oi, vamos lá. Poluentes ambientais e saúde humana. A poluição ambiental surgiu como uma das principais causas de doenças na era moderna, resultado direto dos processos intensivos da industrialização, urbanização acelerada e uso extensivo de defensivos agrícolas na produção agropecuária. Os contaminantes ambientais apresentam natureza química extremamente diversificada, com efeitos biológicos variáveis e, em muitos casos, ainda pouco compreendidos pela ciência. Essa apresentação explora os mecanismos de ação lesiva de agentes químicos que contaminam diferentes ambientes e meios. Aí as principais categorias que vamos falar: poluentes atmosféricos, né, gases, partículas, contaminantes do solo e da água, metais pesados de origem industrial, defensivos agrícolas e contaminantes alimentares. Sistema respiratório, a primeira linha de defesa. Os poluentes do ar exercem efeitos nocivos especialmente sobre o sistema respiratório, que constitui o alvo direto dos contaminantes inalados. Para a proteção, as vias respiratórias desenvolveram uma capacidade extraordinária de defesa através de um sistema eficiente de remoção de partículas. O primeiro mecanismo de retenção é representado pelas vibrícias nasais, que funcionam como filtros mecânicos para partículas grosseiras, ou os pelinhos, né? Os cornetos nasais também criam projeções que delineam a fenda estreita, onde a maioria das partículas colide com a mucosa e fica retida na camada de muco. O aparelho mucociliar. Estrutura celular especializada. A mucosa respiratória possui células ciliadas, caliciformes e basais diferenciadas. Glândulas submucosas e seromucosas são responsáveis pela secreção de muco. Um adulto produz cerca de 10 ml de muco diariamente, podendo atingir de 200 a 300 ml numa bronquite crônica. Olha a diferença! Até 30 vezes mais o muco normal, né, nas vias nasais, em um caso de bronquite. O muco forma camadas, uma espessa sobre os cílios e outra fluida abaixo. Os cílios deslocam o muco em direção à nasofaringe, através de movimentos semelhantes a chicote, transportando partículas, bactérias e aerosóis aderidos. As bombas eletrolíticas controlam a secreção de cloro, a absorção de sódio e transporte de cálcio, fundamentais para a qualidade do muco e a atividade ciliar. Fibrose cística, quando o sistema falha. A fibrose cística exemplifica como alterações nas bombas eletrolíticas afetam profundamente a qualidade do muco. A doença resulta na mutação genética que afeta uma proteína da bomba de cloro nas células epiteliais exócrinas. O defeito produz muco mais espesso e de difícil eliminação, que obstrui os canais excretores das glândulas exócrinas e facilita infecções bacterianas pulmonares recorrentes e graves. Controle neuroquímico do sistema respiratório. Toda atividade do aparelho mucociliar é controlado pelo sistema nervoso autônomo e por mediadores, liberados nos tecidos. Histamina, prostaglandinas, substância P e neuropeptídeos podem aumentar ou diminuir a produção de muco, alterar sua qualidade ou modificar a velocidade dos batimentos ciliares. Esse sistema de controle visa adaptar as defesas respiratórias às agressões geridas por gases e poeiras inalados, proporcionando uma resposta dinâmica e ajustada às necessidades. Agressão do aparelho mucociliar. A fase inicial, irritação.
Gases e partículas induzem o aumento da secreção de muco, a velocidade dos batimentos ciliares como resposta defensiva imediata. Fase intermediária, proliferação. Aumenta a proliferação das células basais, células mucosas começam a ocupar o lugar das células ciliadas, prejudicando a eliminação do muco. Fase avançada, defeitos de maturação. A diferenciação das células basais é afetada, originando células ciliadas com defeitos na maturação dos cílios, tornando-os ineficientes. E fase tardia, metaplasia. Surge a metaplasia escamosa do epitélio brônquico, reduzindo drasticamente a capacidade de eliminação de contaminantes e favorecendo infecções respiratórias. Aqui a gente tem um gráfico em que os veículos eles estão em maior quantidade, outras fontes em média valor, né? E a indústria como uma parte significativa. A poluição do ar atmosférico em ambientes abertos ocorre principalmente pela emissão de gases e poeiras originados da queima de combustíveis fósseis. Os veículos são os responsáveis por 58% das emissões, enquanto a indústria contribui com 18%, evidenciando o impacto massivo do transporte motorizado na qualidade do ar urbano. Os 5 principais poluentes atmosféricos. Monóxido de carbono, 52% do total. Ele liga-se à hemoglobina, causando hipóxia tecidual e sistêmica. Dióxido de enxofre, 18% do total. Produz broncoconstrição e reduz a função respiratória. Hidrocarbonetos, 12% do total. Aldeídos altamente irritantes para mucosas. Material particular, 10% total. Poeiras que podem causar pneumoconioses. Óxido de nitrogênio, 8% do total. Efeitos similares ao ozônio, altamente irritante. Então, os principais poluentes, né? O monóxido de carbono dos carros. O monóxido, ele se liga muito mais ao oxigênio do que o próprio dióxido de carbono, né? E justamente por isso, as pessoas que correm, que fazem algum exercício em locais que tem muita poluição, muitos carros, por exemplo, caminhada na Avenida Paulista, essas pessoas elas estão ficando com muito monóxido de carbono no sangue. Isso aos poucos pode também causar o mesmo problema de envenenamento por monóxido de carbono que uma pessoa que tenta um suicídio totalmente fechado, assim, por monóxido de carbono, da mesma forma. Só que de pouquinhos, né? A pessoa está sem oxigênio nenhum, só com monóxido de carbono, e a pessoa que está fazendo exercício, ela está se prejudicando aos poucos. Se ela fizer isso todos os dias, ela pode se prejudicar muito. O dióxido de enxofre, né, que ele é bem conhecido também, que tem um cheiro bem característico. Hidrocarbonetos, material particulado e óxido de nitrogênio. Vamos para lá. O monóxido de carbono, aí vamos explicar um pouco mais. O assassino silencioso. Concentrações típicas. Na atmosfera normal tem 1 ppm. No tráfego pesado, 115 ppm. As vias expressas, 75 ppm. Áreas residenciais, 23 ppm. Garagens e túneis, até 100 ppm. Aí justamente com o que a gente estava falando, a alta afinidade do monóxido de carbono pela hemoglobina resulta na formação de carboxihemoglobina, incapaz de transportar oxigênio, que inibe a dissociação da oxihemoglobina nos tecidos. A hipóxia tecidual sistêmica provoca lesões degenerativas, edema e hemorragias, mais intensa em órgãos sensíveis como cérebro e coração. Os efeitos do dióxido de enxofre e ozônio. O dióxido de enxofre produz broncoconstrição significativa, reduzindo a função respiratória. Pacientes asmáticos são particularmente sensíveis, respondendo por broncoconstrição em concentrações de apenas 0,25 ppm. Na atmosfera, parte do dióxido de enxofre é convertida em ácido sulfúrico, em sulfatos
e que são também irritantes e potentes para a mucosa respiratória. O ozônio origina-se da ação de raios ultravioletas sobre o oxigênio. No ar poluído, as concentrações aumentam devido à interação com os óxidos de nitrogênio. Irrita as vias respiratórias e pode causar edema pulmonar grave. Exposição prolongada leva a fibrose peribronquiolar e intersticial, além de efizema pulmonar. Age através da geração de radicais livres. Hidrocarbonetos e aldeídos, irritantes potentes. Aldeído fórmico ou formoaldeído, 3 ppm já causa tosse, cefaleia, irritação ocular e mucosa. Acima de 4 ppm é insuportável para a maioria das pessoas. A exposição crônica, câncer na mucosa nasal, estudos em roedores, asma, bronquite crônica e ocupacional. Acroleína, muito irritante, mais irritante até do que o formaldeído. 1 ppm causa lacrimejamento intenso. Limite permitido de apenas 0,1 ppm, presente também na fumaça do cigarro. Pneumoconioses, essa palavra é difícil de falar. Poeiras e doença pulmonar. As poeiras inaladas, de natureza mineral ou orgânica, podem produzir lesões pulmonares denominadas de pneumoconioses. São mais comuns em ambientes de trabalho, mas ocorrem também em populações próximas e concentrações industriais. Fatores determinantes: quantidade de pó retido nas vias respiratórias e alvéolos, tamanho, densidade e forma das partículas, efeito concomitante de outros poluentes. Retenção de partículas nas vias respiratórias. Partículas acima de 10, retidas nas fossas nasais e nasofaringes pela vibríceas e mucosas. Partículas de 5 a 10 aderem à superfície do epitélio da traqueia e dos brônquios. Partículas de 1 a 5 chegam aos alvéolos e podem permanecer sendo as mais perigosas. Partículas abaixo de 1 geralmente são exaladas, não se depositando significativamente. Partículas que alcançam os alvéolos são fagocitadas por macrófagos alveolares, cujo número aumenta proporcionalmente à concentração de partículas no ar. Os macrófagos podem digerir ou não as partículas, migrar para septos alveolares e linfonodos ou serem eliminados com escarro. Principais pneumoconioses ocupacionais: antracose, exposição prolongada à poeira de carvão e minérios, levando a fibrose pulmonar difusa e insuficiência respiratória. Silicose, inalação de sílica cristalina comum em pedreiras e indústria de vidro, causando fibrose grave e cor pulmonar. Asbestose, fibras de asbesto leves alcançam facilmente os alvéolos, provocando fibrose e aumento do risco do câncer pulmonar. Não me pergunte, tem que pesquisar o que é essa asbestose. Beriliose, exposição do berílio em indústrias de alta tecnologia, resultando em granulomas pulmonares e reação inflamatória crônica. Esse já é um metal diferenciado. Poeiras orgânicas e alveolite alérgica. As poeiras orgânicas contendo material proteico ou polissacarídeo podem sensibilizar indivíduos geneticamente predispostos e induzir alveolite alérgica extrínseca, caracterizada por inflamação dos septos alveolares com exudato de linfócitos, macrófagos e eosinófilos. Pulmão de fazendeiro, inalação de poeira de feno com fungos alérgenos, febre do feno. Pulmão dos tratadores de pássaros, inalação de poeiras de gaiolas ricas em antígenos de excrementos. Asma do carpinteiro, exposição ao pó de cedro vermelho com propriedades alérgicas. Interessante, né? Que vai morar no interior, só que não. Mas isso é A patogênese está ligada à resposta imunitária que ativa as células TH2, produzindo citocinas que estimulam linfócitos B, produtores de IgE e linfocinas que recrutam eosinófilos. Limites da exposição ocupacional.
O estudo da contaminação dos ambientes de trabalho é fundamental para a saúde ocupacional. Conhecendo o efeito tóxico de cada substância, estabelece a concentração máxima que um trabalhador pode estar exposto sem danos à saúde. Eu coloquei aqui alguns limites de tolerância que você pode consultar depois, né? Mas eu vou falar só do indicador do biológico e do agente, que é mais importante. Arsênico. Arsênico na urina indica que já está acima do limite. Chumbo. Chumbo no sangue. Mercúrio. Mercúrio na urina. Monóxido de carbono. Carboxihemoglobina. Carboxihemoglobina. Benzeno. Fenol na urina. Organofosforados, inibição colinesterase. Fumo do cigarro, ameaça inevitável. A fumaça do cigarro representa uma das mais importantes causas evitáveis de doenças na espécie humana. O tabagismo constitui uma das principais causas de doença e óbito no mundo, com cerca de 4 milhões de mortes anuais associadas. 15% da população fumadora no Brasil é de tabagista. E 4 milhões é de mortes globais, né? Dos óbitos relacionados a doenças associadas ao fumo. A expectativa de vida global de fumantes é significativamente menor do que a de não fumantes. A cessação do hábito reduz progressivamente os riscos associados. Agora vamos falar das doenças associadas ao tabaco. Em primeiro lugar está o câncer do pulmão, né? Carcinoma broncopulmonar. Aí, em segundo lugar, estão os cânceres na laringe, faringe, esôfago e boca. Em terceiro lugar, a doença pulmonar obstrutiva crônica. Em quarto lugar, a aterosclerose e cardiopatia isquêmica. E em quinto lugar, com menos intensidade, ou pelo menos para os tabagistas, câncer na bexiga e no pâncreas. Na gravidez, o tabaco associado ao aumento do risco de aborto, prematuridade e nascimento de crianças com baixo peso. Em mulheres fumantes grávidas, as taxas circulantes de monóxido de carbono podem produzir alterações graves no desenvolvimento do sistema nervoso central do feto. Agora vamos lá, a composição tóxica da fumaça do cigarro. A fumaça do cigarro contém centenas de produtos químicos nocivos, radicais livres, CO, nicotina, acroleonina, metais variados, nitrosamidas, hidrocarbonetos policíclicos, aromáticos, carcinogênicos, que compõem essa mistura letal. Legal não, letal. Aí o componente principal, monóxido de carbono da fumaça do cigarro, né, que está em quantidade absurda, e o de 42 mil por limite de 39. Formaldeído, que é a concentração do cigarro é de 30 e o limite ocupacional é 1,6. A acroleína, que é justamente a mais grave de todas, 150 e o limite ocupacional é 0,1. Amônia, 300 para 20. E cianeto de hidrogênio, 1.600 e o limite ocupacional é de 8. O calor da fumaça, a acroleína e a nicotina são os principais agressores do aparelho